Olá, vamos reta final agora já do nosso conteúdo de processo civil e agora nós vamos ver a defesa do executado, né, em relação à ação de execução propriamente dita, a ação de execução fundada em título extrajudicial. Nós vimos que essa defesa ela precisaria ser por meio próprio, por meio de uma ação própria, né, que recebe o nome de embargos do executado ou embargos à execução. E é justamente agora sobre essa defesa que nós vamos ver, certo? Então entendam que a execução, né, tudo que nós tratamos da execução por quantia certa, a execução de título extrajudicial, ela teve início lá com a ação, né, com a petição inicial, com aqueles requisitos, o prazo, né, de 3 dias para pagar. Nós vimos que a partir da citação nós teríamos contado tanto o prazo para pagamento espontâneo, né, no prazo de 3 dias, mas também que a partir ali daquele momento da citação também correria o prazo para embargos, o prazo de 15 dias, tá? Então é justamente isso que nós vamos começar a ver agora a partir do artigo 914. Então, considerando que essa defesa do executado em relação à ação de execução de título extrajudicial tem que ser por meio próprio, por meio de uma outra ação, né? Então, nós temos esses embargos são uma verdadeira ação de conhecimento, tá? Lembrando daquelas primeiras aulas que nós tivemos ainda na sala, né? Fazendo aquele parâmetro entre a ação de execução e a ação de conhecimento, nós vimos que a ação de execução, então, ela tem um rito próprio, né, com regras próprias, onde o poder, né, discricionário, o poder jurisdicional, né, a postura do juiz no processo de execução, ela é um pouco diferente do processo de conhecimento, tá? Por quê? Porque lá na ação, né, de execução, o que nós vimos? Que o juiz executa, ele realiza os atos, porque ele parte de um pressuposto de presunção, certeza e liquidez do título executivo, tudo que a gente viu lá no início. Mas agora os embargos, né, como meio de defesa do executado, é considerado uma ação de conhecimento. E aqui na ação, então, de embargos, toda a característica do processo de conhecimento vai ser aplicada, porque aqui nós vamos ter toda a ampla produção probatória. Então, todo o rito da ação, né, de conhecimento, o procedimento que vocês já estudaram no início do processo civil, ele vai ser aplicado aqui na ação de embargos, ok? Então, o rito aqui da ação de embargos segue o rito da ação de conhecimento, ok? Só que, então, vai ser uma ação movida pelo devedor contra o credor, né, que recebe, aí o nome das partes vai ser alterado, né, o executado passa a ser denominado embargante, porque ele vai ser o autor da ação de embargos, então ele é o embargante, e o exequente passa a ser denominado embargado, né, como se fosse o réu aqui no processo. Muito bem, aí lá no artigo 914, que é o primeiro artigo que trata dos embargos, né, nós já temos uma primeira observação para fazer, que é a questão da garantia do juízo. Então, olhem lá no artigo 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, tá? Então, vejam bem que essa oposição, né, do executado é o seu meio de defesa. Mas aqui nós temos, então, essa regra, que, aliás, foi alterada, né? Não era assim antes da reforma processual, no processo de execução. Essa regra é que para que o executado se defenda, não é necessária a garantia do juízo, não é necessário, então, que exista penhora ou uma garantia por meio de depósito ou caução. Então, vejam bem, pegando lá do início, quando o executado ele é citado para pagar no prazo de 3 dias sob pena de penhora, se ele não pagar, independentemente dessa penhora ser realizada ou não, ele pode se opor à execução, ele pode se defender frente a essa execução por meio de embargos. Então, primeiro ponto aí para vocês observarem.
Os embargos são oponíveis independentemente de penhora. Para que o executado se defenda, não é necessário, né, que ocorra a penhora ou que o juízo seja garantido por meio de por outras formas, né, por outros meios, como depósito ou caução, que também são meios de garantia. Então, a primeira regra é prevista aí no artigo 914, tá? Depois eu vou fazer essa observação já aqui com vocês, tá? Então, vejam bem, eu faço um link entre o artigo 914, porque daí a gente já trata desse assunto, 914 e o 919, tá? Então, o que nós temos? Regra, os embargos são uma verdadeira ação de conhecimento, eles podem ser opostos independente de penhora. Então, para que o devedor se defenda, não é necessária a garantia do juízo. Vejam bem, essa regra nós vimos de forma muito parecida quando nós tratamos da impugnação à execução. A impugnação, que é o meio de defesa na execução de título judicial, lá no cumprimento de sentença, tá? O que nós vimos? O oferecimento da defesa por meio de impugnação não exige como requisito a garantia do juízo. Mas, e aí o que nós temos? É o que nós temos no artigo 919, ó. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, tá? Então, façam esse link, né? Essa ligação entre a oposição de embargos, o ajuizamento dos embargos e a questão do efeito suspensivo. Os embargos não têm regra, não tem efeito suspensivo e não dependem, né? Não é necessária a garantia do juízo para que eles sejam oferecidos. Mas, olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 919. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O que nós temos então? Não é necessária a garantia do juízo para o ajuizamento dos embargos, mas se o devedor, né, ele depende dessa suspensão da ação executiva, ele precisa que os atos executivos sejam suspensos por meio dos embargos, é necessária a penhora, tá? Então, aí nós temos também a regra e exceção com relação ao efeito desses embargos. Via de regra, os embargos não terão efeito suspensivo e, portanto, o ajuizamento, né, eu tenho lá a execução e os embargos. O ajuizamento dos embargos não suspende, se eu estivesse no quadro agora eu ia fazer aquela linha do tempo, né? Os embargos não suspendem o andamento da execução, a execução continua andando, os atos executivos, penhora e atos expropriatórios que virão posteriormente essa penhora, não serão suspeitos com o ajuizamento dos embargos, ok? Agora, se esses embargos forem recebidos no efeito suspensivo, o que vai acontecer? Suspende o andamento da execução. E isso é muitas vezes o objetivo do embargado, né? Suspender os atos executivos para que não ocorra a expropriação dos seus bens, a expropriação do seu patrimônio, tá? Mas, para que esses embargos sejam recebidos no efeito suspensivo, é necessário uma penhora ou a garantia por meio de caução ou depósito. Então, voltando um pouquinho, só para ficar bem esclarecido isso, gente, porque é muito importante, tá? Para o ajuizamento dos embargos, não é necessária a garantia do juízo, mas para que os embargos sejam recebidos no efeito suspensivo, ou seja, para que sejam paralisados os atos executivos, aí é necessária a garantia do juízo. Então, façam a conjugação desses dois artigos, artigo 914 e artigo 919, parágrafo 1º, ok? Muito bem, seguindo aí, prazo para oferecimento. Antes de entrar no prazo, deixa eu já tratar artigo 1º e parágrafo 1º e artigo 2º aí, que nós temos outra situação. Antes de avançar, porque eu coloquei um resumo aí no conteúdo para vocês, mas vamos seguindo aí nesses artigos, porque os artigos dos embargos são um conteúdo aí, né, que a gente precisa ver cada detalhe. E acompanhem comigo, né, o vídeo fazendo a leitura desses artigos.
Então, olha só o parágrafo 1º do artigo 914. Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Bom, tem lá a execução, os embargos foram ajuizados, autos apartados, ou seja, é uma outra ação, é outro processo, ok? Então tem lá execução e embargos, né? São autos apartados, ações, processos separados, tá certo? Só que ele é distribuído por dependência, né? Então, no processo eletrônico, hoje é muito fácil ver isso, porque fica lá no processo eletrônico autos principais e tem um link lá que fica, né, a distribuição dos embargos, porque corre por dependência, né? São processos que estão interligados, apesar de autônomos, né, corre por dependência, porque o que for decidido numa ação vai interferir na outra, ok? E aí, olha só o parágrafo 2º. Na execução por carta, o que é uma execução por carta? Quando a ação é ajuizada numa localidade, por exemplo, numa comarca, né? Mas é expedida uma carta precatória, por exemplo, para citação do executado em outra comarca. Então, ela corre por carta. Então, imagina lá, uma ação foi ajuizada aqui em Santo Antônio da Platina e o executado mora em Jacarezinho, tá? Então, se essa citação for por precatória, vai ser expedida precatória para Jacarezinho ou outra localidade, tá? E aí existe tem os autos principais, mas tem uma precatória. Muito bem. Se o executado, então, nesse exemplo, ele foi citado, né, por precatória em outra localidade e ele vai oferecer embargos, onde é que ele vai ajuizar os embargos? No juízo deprecante, que é onde foi ajuizada a execução, ou no juízo deprecado, que é a comarca onde ele reside, onde ele foi citado, tá? Então, preste atenção aqui, então, no parágrafo 2º, ó, do artigo 914. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado. Então, primeiro, né? Tanto o juízo deprecante, que é que expediu a precatória, quanto no juízo deprecado, que é o que recebeu a precatória para ser cumprida, né? Eles são juízos considerados, num primeiro momento, são juízos competentes para processar e julgar a ação de embargos, tá? Mas, né, a segunda parte do parágrafo 2º, a competência para julgá-los é do juízo deprecante, tá? Então, ó, primeira parte aí. Ainda que o executado ofereça os seus embargos no juízo deprecado, quem vai julgar os embargos vai ser o juízo deprecante, porque é ali que está correndo a execução, tá? Então, segunda regra nesse artigo. Mais uma situação, na última agora parte 3 aí do parágrafo 2º. Salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. O que nós temos aqui, então, na parte final do parágrafo 2º? Preste atenção. Nas execuções por carta, né? Então, ó, eu vou pegar o exemplo inicial. Foi expedida a carta precatória, né, do juízo de Santo Antônio para Jacarezinho, tá? O executado foi citado lá na comarca de Jacarezinho. Ele teve seus bens penhorados lá na comarca de Jacarezinho, tá? Que é o juízo deprecado. E aí ele quer alegar, por exemplo, uma nulidade de penhora, ó, vícios relativos ou vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens. Se isso aconteceu no juízo deprecado, vícios com relação à penhora que aconteceu no juízo deprecado, a competência para processar e julgar esses embargos, cujo conteúdo desses embargos seja unicamente para analisar essas situações, aí a competência será do juízo deprecado. Entenderam? Por quê? Porque quem cometeu esses atos de nulidade ou de vícios com relação a essa penhora foi lá no juízo deprecado. E aí, se aconteceu alguma coisa lá no juízo deprecado, é o juízo deprecado que será competente para analisar o conteúdo desses embargos, para julgar esses embargos. Entenderam? Então, execução realizada por carta,
os embargos, eles podem ser oferecidos tanto no juízo deprecante como no deprecado, mas, primeiro ponto, né, se eu tenho aí conteúdo com relação, por exemplo, à nulidade da execução, nulidade do título, pagou, não pagou, se o conteúdo dos embargos atingir o mérito da dívida, né, que está sendo objeto ali dessa execução, quem vai julgar, independente dos embargos terem sido oferecidos lá no juízo deprecado, quem vai julgar vai ser o juízo deprecante, tá? Porque é ali que tá correndo a execução. Agora, se o executado alegar vício da penhora, defeito da avaliação, erro na avaliação que ocorreu no juízo deprecado, aí, só nessas situações, parte final do parágrafo 2º do artigo 914, só nessa situação, então, é que a competência para julgar esses embargos será lá do juízo deprecado, tá? Então, observação aí, atenção com relação ao conteúdo do parágrafo 2º do artigo 914, ok? Dúvidas? Estou aqui, né? Me mandem, vamos conversando. Agora sim, prazo, né? Terceiro item aí do conteúdo. Prazo para oferecimento dos embargos. O prazo é de 15 dias, né? A gente já tinha comentado, corre lá da citação. Mas aí do artigo 914, nós temos algumas regrinhas sobre essa contagem de prazo. Artigo 915, algumas regrinhas sobre essa contagem de prazo, tá? Então, primeiro, conta conforme o caso na forma do artigo 231, que é a regra geral, né? Da juntada, do mandado de citação, enfim, são as regras gerais. Mas vamos lá para as observações específicas. Parágrafo 1º. Quando tiver mais de um executado, 2 ou 3 executados, como é que conta esse prazo? A regra geral é que quando nós temos mais de um réu no processo, os prazos contam da última citação. Então, se um foi citado dia 10, o outro foi citado dia 30, conta a partir do dia 30, que é a última citação, tá? Agora, aqui na execução é um pouquinho diferente, ó. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta a partir da juntada do respectivo comprovante de citação, tá? Então, pegando o exemplo, se um foi citado dia 10, o outro foi citado dia 30, para aquele que foi citado dia 10, começa a contar o prazo dos embargos. Para aquele que foi citado dia 30, começa a contar o prazo dia 30, entendeu? Os prazos são independentes. Então, aqui na execução não segue a regra geral que conta a partir da juntada do último mandado, tá? A não ser, mais uma exceção, né? Salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contada a partir da juntada do último, tá? Então, só aplica a regra geral que o prazo para embargar a conta da última citação, do último mandado, né, de citação, quando se tratar de cônjuges ou companheiros. Então, atenção, por isso que eu comentei. O conteúdo aqui dos artigos dos embargos são cheios, ricos em detalhes que a gente precisa analisar, e por isso que vocês precisam ver o conteúdo, assistir, né, esse conteúdo, mas lendo, fazendo a leitura aqui dos artigos, tá? Ainda, como é que conta o prazo quando a execução é por carta precatória, né? O prazo dos embargos nessa situação, parágrafo 2º do artigo 915, será contado, da juntada na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou dos bens. Então, primeiro aqui, o prazo para embargar, se os embargos, o conteúdo dos embargos for a respeito da penhora, vejam lá, ele vai ter que ser ajuizado, esses embargos têm que ser ajuizados então no juízo deprecado, a competência para julgar esses embargos vai ser no juízo deprecado, e o prazo de 15 dias conta a partir da juntada do mandado de citação no juízo deprecado, tá? Então, juízo deprecante, juízo deprecado. Esse prazo, então, conta lá do juízo deprecado. Agora, inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 915. Conta da juntada nos autos de origem do comunicado de que trata o parágrafo 4º desse artigo, ou não havendo eixo da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre outras questões. Então, tô lá no juízo deprecado.
o embargante está alegando outras situações que não seja vício, defeito da penhora. Por quê? Nessa situação, a competência para julgamento dos embargos vai ser do juízo deprecante. Como é que eu vou contar o prazo? Quando esse juízo deprecado informar o juízo deprecante que o mandado foi cumprido, que ocorreu a citação. Ele informa, vamos supor que a citação ocorreu dia 10. Ele informa o juízo deprecado que essa citação ocorreu, mas ele faz essa informação no dia 15. A partir do dia 15 é que vai começar a contar o prazo de 15 dias. Ok? Então, leiam com atenção aí o parágrafo 2º. Outra observação com relação à contagem de prazo é que esses prazos são, além de serem independentes, não é aplicada a regra do artigo 229, que é o prazo em dobro quando houver litis consortes, ou seja, quando eu tiver mais de um executado, né? Esse prazo não conta em dobro, que é uma regra que nós temos lá no artigo 229, se bem que agora nós temos processo eletrônico e lá no artigo 229 fala que nos processos eletrônicos também não se aplica mais o prazo em dobro. Enfim, tá? Mas essa regra geral não é aplicada nessa contagem de prazo aqui para embargos, ok? Porque nós temos procedimentos diferentes que está relacionado com a execução, tá certo? Também no parágrafo 4º, ainda com relação à carta precatória, rogatória ou de ordem, né, são as execuções por carta, né, aí as espécies de carta precatória, rogatória, né, de outros países aí, de ordem, e a realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juízo deprecado ao juízo deprecante. E a partir dessa informação é que conta, então, o prazo de 15 dias, ok? Vamos à sequência aqui, nesse vídeo eu quero terminar ainda tudo sobre os embargos. O artigo 916 nós já tratamos, quando nós tratamos daquelas, o que pode acontecer a partir da citação. Então, a partir da citação, corre o prazo de 3 dias para pagamento espontâneo, corre o prazo de 15 dias para embargos e também corre o prazo de 15 dias para o parcelamento, né, ou a moratória legal, que é a previsão aí do artigo 916 que a gente já viu, né? Então, eu só vou resumir rapidinho aqui, porque a gente já falou sobre isso. Então, essa moratória legal prevista no artigo 916, no prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custos e de honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, e nessas parcelas serão acrescidas a correção monetária e juros de 1% ao mês. Então, o conteúdo desse artigo 916 trata da moratória legal. É uma moratória prevista na lei, não é acordo. Gente, não confundam. Moratória legal, parcelamento previsto no artigo 916 com acordo. Isso aqui não é acordo, tá? É uma situação que a própria lei prevê, possibilitando ao executado que efetue o cumprimento da sua obrigação de forma parcelada, só que essas parcelas são limitadas aí ao período em até 6 meses, mas para isso nós temos alguns requisitos, né? Primeiro, ele precisa reconhecer que deve e automaticamente com isso ele já está abrindo mão, né, de oferecer os embargos, né, que é o que nós temos no parágrafo 6º, a opção pelo parcelamento importa renúncia ao direito de embargar, porque ele está reconhecendo que deve. Outro requisito, ele precisa fazer o depósito de 30% do valor total da execução, né, reconhecendo que deve, ele deposita 30% e o restante, os 70%, pode ser dividido em até 6 parcelas, tá? Nesse caso, eu vou seguir ver a sequência do artigo 916. O exequente ele vai ser intimado para manifestar sobre o preenchimento dos requisitos, ou seja, não é para concordar ou não com aquilo. Por quê? Porque não se trata de acordo. Ele só vai ser intimado para se manifestar, para verificar se os requisitos aqui do caput do artigo 916 estão previstos, ok?
cumpriu lá, fez o depósito, o parcelamento em até 6 vezes, então são esses requisitos. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado vai depositando as parcelas, né? Mesmo que o juiz então não defira esse parcelamento, e o que é muito provável que aconteça, porque ele faz o depósito, né, no mês, no segundo mês já venceu ali 30 dias, e muitas vezes o juiz não chega a apreciar esse pedido. Muitas vezes, gente, entre nós aqui, né, é muito provável que aconteça, o parcelamento chegue até acabar, as 6 parcelas, é aí que o juiz vai analisar se era possível ou não, né, entre a demora, entre que o processo vai concluído até que ele despache. Enfim, fecha aspas, né. Mas o executado vai depositando essas parcelas e o exequente credor, ele pode ir levantando as parcelas, né? Pode ir pedindo o levantamento dessas parcelas, tá? Quando é deferida essa proposta, a execução então fica suspensa, os atos executivos ficam suspensos. Se a proposta for indeferida por conta do não preenchimento daqueles requisitos, os atos executivos retornam e o eventual depósito, né, de 30%, por exemplo, serve já como penhora. Não é devolvido essa parte para o executado, não, tá? Fica como penhora. E o não pagamento, a consequência quanto à relação ao não pagamento de qualquer uma das parcelas está no parágrafo 5º. O não pagamento de qualquer uma das parcelas acarretará cumulativamente vencimento antecipado, né, prosseguimento dos atos executivos e ainda uma imposição de multa de 10% sobre o valor das parcelas restantes, certo? Muito bem. Conteúdo dos embargos. Vamos lá. Artigo 917. Nos embargos à execução, o executado pode alegar. Gente, aqui, basicamente, esse conteúdo dos embargos é o mesmo do conteúdo lá da impugnação, tá? Que a gente já viu, então eu só vou, né? Ele pode alegar que o título não é exequível, né? Porque faltou requisito lá de certeza, liquidez e exigibilidade. Ele pode alegar que a penhora é incorreta, pode alegar excesso de execução. A observação aqui que se ele alegar excesso de execução, nós vamos para o conteúdo do parágrafo 2º, né? E se ele alegar excesso, parágrafo 3º, ele tem que indicar, mesma coisa que a gente viu lá na impugnação, o cumprimento de sentença. Se ele alega excesso, ele tem que pleitear, já pedir isso na inicial, indicar o valor que entende correto, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, né? Sob pena de ser rejeitado liminarmente os embargos, tá? Então, é o que nós vemos aí no parágrafo 3º e parágrafo 4º com relação a esse excesso de execução, tá? Então, são matérias aí que ele pode alegar, artigo 917, e aí, a partir daí, então, ele ajuizou os embargos, esse é o conteúdo dos embargos, a outra parte vai ser intimada para manifestar sobre os embargos, e a execução, os embargos, eles vão seguir o rito da ação de conhecimento, tá? Então, se tem matéria que depende de prova, essas provas vão ser produzidas no curso do processo, se tiver testemunha para ser ouvida, vão ser ouvidas no curso do processo, até que seja, então, proferida sentença, porque vai seguir o rito de uma ação de conhecimento, tá certo? E aí, casos de rejeição liminar dos embargos, artigo 918, quando é que os embargos podem ser rejeitados liminarmente, né? Ajuizou, o juiz já vai lá e rejeita. Quando estiver fora do prazo, né, intempestivo, nos casos de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido e nos casos em que o juiz, ao analisar o conteúdo dos embargos, fala assim, isso aqui não tem nada com nada, é caso de embargos meramente protelatórios, é só para ganhar tempo. Então, são situações em que os embargos podem ser liminarmente rejeitados, certo? Artigo 919 trata do efeito suspensivo, que a gente já comentou, porque nós fizemos a conjugação lá com o artigo 914, né? Então,
Os embargos não terão efeito suspensivo, mas poderão ser atribuídos efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos do parágrafo 1º do artigo 919, ok? Regra sobre efeito suspensivo, a gente já também comentou isso quando lá da impugnação com cumprimento de sentença. As regras aqui dos parágrafos do artigo 919, elas são muito parecidas com o que nós vimos lá, tá? E aí, 920, para finalizar, recebidos os embargos, então, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias, a seguir o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará a audiência, encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença. Por quê? Porque vai seguir o rito, o curso normal de uma ação de conhecimento, certo? Então, observação, que vocês devem ter muita atenção com relação aos prazos, contagem de prazo, como é que se conta esse prazo, onde é que deve ser oferecido, onde deve ser oferecidos os embargos, quem é que julga, né? A competência para julgamento e a questão da moratória legal. Então, os embargos é muito tranquilo, gente, mas por quê? Porque você já tem a noção de como é que anda o processo, né? Uma ação de conhecimento, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês, porque no próximo vídeo a gente já vai tratar da suspensão e extinção da ação de execução e vai ser o nosso último vídeo do conteúdo, ok? Abraço para vocês, até a próxima!